Olá, seja bem-vindo ao Espaço Novo Tempo de Belo Horizonte, uma comunidade adventista do sétimo dia que busca viver a simplicidade do Evangelho. É muito bom ter você conosco e por isso eu quero convidar você a orar comigo para a gente começar esse encontro. Querido Deus, muito obrigada por estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz por meio da Sua palavra e conversarmos sobre assuntos relevantes. Eu quero pedir que Seu Espírito Santo possa conduzir a nossa mente, o nosso coração e nos transformar à semelhança de Jesus Cristo. Cuida, Senhor, de cada pessoa que está nos assistindo agora, das pessoas que estão participando dessa produção e que nós todos possamos ser protegidos e abençoados por Ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Bom dia, feliz sábado para você que está aí conectado nesta live. Nós chegamos num momento muito especial, que é o momento de orarmos a Deus através dos louvores. E nós vamos cantar com bastante alegria. Eu gostaria que você não se acanhasse, cante com bastante vigor aí e faça dessa música uma oração. Peça para Ele: Deus, reine em mim. Nesta manhã. Faz muito tempo que eu não te vejo, faz muito tempo que a gente não conversa. Como você tem passado? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado nesses dias? Nós acabamos de cantar que Deus Todo-Poderoso, Ele pode habitar em nosso coração. Para isso basta você pedir.
E quando Deus habita no nosso coração, é uma paz muito grande que a gente sente. E eu gostaria de compartilhar com você essa paz. Deus sabe o clamor que você tem no seu coração. Pode ser que você esteja passando por um momento difícil neste momento. E eu gostaria de dizer para você, não perca as esperanças. Deus tem uma palavra para nós no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 14, ele diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E a parte que eu mais gosto diz o seguinte: portanto, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Meu querido, Deus está ouvindo a sua oração aí na sua casa. Isso é maravilhoso. Então, este clamor que você tiver aí na sua casa, por favor, Deus está atento a você. Fale para Ele, conte para Ele. E Ele continua dizendo o seguinte: porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome. Deus está atento ao seu clamor. Peça a Ele: Pai, ouve a minha oração. Que você tenha o desejo de estar com Ele todos os dias da sua vida. Estou aqui na tua presença, não vou sair, pois não consigo viver sem ti. Eu te desejo mais que as bênçãos reservadas no céu, pois o teu grande amor é melhor do que a vida pra mim. Ouve a minha oração. Só quero estar contigo. Ouve o meu clamor, ouve o meu clamor, oh meu Deus. Não posso viver sem teu amor. Ouve o meu clamor, oh meu Deus. Que você sinta um abraço do Espírito Santo neste momento, na sua casa, no seu lar. Deus está ouvindo a tua oração, querido. Estou aqui na tua presença pra te servir. Tua palavra eu quero ouvir. Sei que não há, Senhor, não há nada impossível pra ti. Muito
Meu nome é Stephanie Coelho e eu vou estar com vocês durante essa série e eu quero apresentar alguns dados. Bem, em 2019, a Common Sense Media, que é uma organização americana sem fins lucrativos, apontou em uma das suas pesquisas que os adolescentes passam diariamente 7 horas e meia com entretenimento digital. Apesar de serem muitas horas, a pesquisa também revelou que nenhuma delas envolve o desenvolvimento de atividades escolares, o que por si só é muito preocupante. Em 2016, esta mesma organização revelou que 50% dos adolescentes se declaram viciados em celulares e 27% dos pais destes adolescentes declaram a mesma condição. E você, já se perguntou por que não consegue largar o seu celular? Recentemente, estreou na Netflix o documentário O Dilema das Redes, com o seguinte alerta: nunca antes na história da humanidade, algumas poucas companhias de negócio tiveram tanto controle sobre como bilhões de pessoas pensam, agem e vivem suas vidas. Se por acaso você tem alguma rede social ou já fez alguma busca no Google, isso inclui você. Segundo especialistas, a indústria tecnológica que nos conecta também nos distrai, nos divide e nos destrói. Talvez esteja passando da hora de nos atentarmos para o que não se vê. O tema de hoje é o dilema dos bastidores da indústria da tecnologia. E para conversarmos sobre esse assunto, nós temos aqui alguns convidados que eu quero que vocês conheçam. Eu vou começar aqui pela minha direita, para eles poderem se apresentar. Tudo bem, gente? Meu nome é Wesley, eu sou mestre em educação, formado também em teologia, educação física e atuo como pastor aqui do Espaço Novo Tempo. Vai ser um prazer conversar com vocês. Meu nome é Débora Campos, eu sou publicitária, gastróloga e atuo na área de marketing digital para a área de gastronomia. Tudo bem? Meu nome é Laís, eu sou jornalista e eu atuo com marketing digital na área da saúde. Bom dia, meu nome é Tiago, eu sou cofundador e diretor de tecnologia de uma empresa na área de energias. Muito bem, eu quero já agradecer a participação de vocês e, por uma primeira pergunta, para a gente ter uma noção, eu queria que vocês comentassem o que são as redes sociais para vocês. Olha, eu confesso que, mesmo trabalhando, né, com marketing digital, com redes sociais, durante muito tempo eu usei as redes sociais apenas como uma forma de me relacionar com as pessoas. E isso durante muito tempo da minha vida. Então, assim, eu usava as redes sociais como uma forma de ver meus amigos, eu me mudei muito durante a minha vida, então, assim, era uma forma de me manter conectada com as pessoas que estavam longe de mim. Porém, de um certo tempo para cá, isso foi mudando e eu comecei a me ver diferente, mas eu não sei se eu quero dar esse spoiler agora, eu vou deixar o pessoal responder primeiro, o que é para vocês. Com certeza é aquele encontro, né, entre você, familiares antigos, amigos de infância, né? Aí você vê, curte a foto dos seus amigos, é legal, né? Tem um certo o lado pessoal assim, você promover a sua empresa, né? Tem um lado bem bacana também. Talvez todo mundo tenha começado assim, né? Quero me expor de alguma forma, vou me conectar com amigos. A definição, como ela é própria, né, redes sociais, para mim, eu considero que a rede social é um local de conexão entre pessoas que têm o mesmo interesse. Então, nem sempre é necessário que seja família ou amigos, né? Podem ser pessoas que têm um interesse em comum, como culinária, como algum esporte, né? Como algum assunto de tecnologia, que são as coisas que me movem a entrar, a escolher um canal para eu entrar em contato com pessoas e pessoas que têm o mesmo gosto, sabe? Pessoas que conseguem conversar sobre um certo nicho, né? Muitas vezes você pode ter vários amigos, lá tem milhares de amigos, mas alguns gostos peculiares só você tem. E aí, sim, a internet é um lugar imenso, ela reúne essas pessoas, né, em certos locais. Então, esse é o meu uso de rede social, essa é a definição pessoal que eu tenho. Interessante. E de um tempo para cá a gente percebe uma discussão muito sobre o tempo que é gasto com essas mídias. E aí eu queria
saber a opinião de vocês, assim, o que vocês acham? Por que as pessoas gastam tanto tempo nas redes sociais? Por que elas estão tanto tempo conectadas? Teve um momento na minha vida assim que eu comecei a me sentir mal. Realmente eu fui uma viciada na internet, sabe? Eu falei assim, gente, mas eu acabei de fechar isso aqui, estou abrindo de novo esse aplicativo. Realmente eu estava preocupada, né? Comecei a pensar mais nesse assunto e investigar mais. Aí reparei que esse vício todo, né? Você está vendo tal pessoa ali, tem um monte de notificação, tem um monte de atrativos, né? Eu falei assim, agora eu tenho que pôr esse negócio na gaveta, porque senão eu não trabalho, senão eu não estudo, senão eu não faço nada, né? Então, teve um momento realmente que eu tive que tomar consciência que aquilo estava me fazendo mal, né? Então, a rede social, ela é usada para o bem, mas, de certa forma, ela vai te viciando, né? Então, esse foi um problema que eu percebi e até saí de algumas redes sociais porque eu não estava dando conta disso. Eu acho que é interessante a gente perceber que nada é por acaso, né? E tudo ali foi feito para que a gente gostasse. Então, o design foi feito para que fosse atrativo, as cores usadas são cores atrativas, de novo essa palavra, mas, então, assim, tudo tem uma intencionalidade por trás, e eu acho que muitas vezes a gente não para pensar nisso. E antes mesmo disso estar disponível no celular, na palma da nossa mão, isso já tinha um poder viciante. Eu lembro que quando eu não tinha um smartphone ainda, eu já passava muito tempo sentada no computador, usando o falecido Orkut, usando o Facebook. Então, assim, o que faz a gente fazer isso, né? O que está por trás disso? Que eu acho que é a questão que a gente tem que se perguntar mesmo. Assim, como opinião, a gente vive numa era de consumo massivo, né, de informações. Eu acho que isso aí gerou um problema que é você conseguir ficar parado em ócio, talvez um ócio criativo, onde você consiga ficar calado, sem consumir informação o tempo todo. Eu acho que essa é a parte que nos cabe a melhorar. Mas parte dessa culpa, né, por ficar tanto tempo exposto às redes sociais, está também essas plataformas, né, que contam com inúmeros dispositivos para que te prendam ali. Cada vez mais, ela sabe um pouco mais sobre você e vai conseguir te mostrar um conteúdo que te segura um pouco mais de tempo, ela vai conseguir te mostrar um anúncio que te interessa mais, que você tenha mais chance de consumir. Então, assim, como exemplo, essa recomendação que as redes sociais hoje têm, você pode ver que, muito dificilmente, a recomendação ela não tem nada a ver com você. Né? A recomendação ela é muito feita individualmente. Ela é para o indivíduo. A sua página não tem nada a ver com a do teu amigo, com a da tua mãe. É muito pelo que você consome, pelo que você clica. Então, isso acaba tendo um fator de que você está propenso a gostar do conteúdo e quando clicar e assistir, te apresentar um novo conteúdo que também vai te segurar. Isso é para mim, um dos problemas. Mas, assim, pensando em um dispositivo, né, que eu citei aqui, que tem vários, a timeline, hoje nós temos, assim, todas as redes sociais, a gente tem o conceito de timeline. E, de um tempo para cá, essa timeline, ela é infinita. Você vai descendo, né, você vai scrollando a sua timeline e você pode perceber, você vai chegar no pré-sal, mas você não vai chegar no fim da timeline, né? Você sempre vai ter um pouco mais de conteúdo ali. Às vezes de pessoas que você não vê tanto, às vezes de outros dias para trás, mas eles não vão te deixar sem conteúdo. E eu consigo fazer esse paralelo com um cassino ou um shopping que não tem janelas para você ver que já anoiteceu, que você já passou por horas ali. Hoje em dia, você vai rolando e você não tem noção do comprimento, de quantos metros, quantos quilômetros você já rolou. Antigamente, a gente tinha o conceito de paginação. Vocês devem lembrar que o Orkut mesmo, como a Laís citou, você entrava numa comunidade e tinha umas páginas. Uma vez que você estava lá na página 108, você já tinha noção do quanto de conteúdo você tinha consumido.
Hoje você perdeu isso, né? A timeline ela é infinita. E cada vez mais ela vai sabendo o que encaixar, né? Quando vai chegar a hora certa de te mostrar um anúncio, né? Quanto você está engajado, como fazer você ficar engajado, né? Como é o teu estado de humor dependendo das coisas que você curte, das coisas que você compartilha, né? Umas tags que você utiliza, as amizades que você faz, tudo isso diz para a máquina, né? Que como é que ela tem que te tratar na próxima visita sua. Eu acho que essas são as duas pontas desse tempo exagerado que a gente passa. Tanto a nossa parte, quanto as plataformas também. E eu achei interessante que isso que você falou, vocês já tinham comentado, né? A gente não pode navegar nas redes de forma ingênua, né? Tem todo um arcabouço, uma coisa que foi construída para que você acesse, é convidativo, é agradável, né? Até o formato da timeline, as cores, tudo para você ir gastando mais. E quanto mais dados você mesmo vai oferecendo, aquilo vai ficando mais familiar para você e te levando a consumir mais conteúdo. Então, a gente já meio que está entrando numa emboscada, só que voluntariamente. Você sempre clica ali no eu concordo. Né? Pode não ler, mas clicou? Não, eu acho interessante que as redes sociais que eu tenho, eu entrei nelas há muito tempo atrás, né? Mas recentemente eu resolvi... eu não costumo ser muito adepta de tudo que tá na moda, né? Sim, eu fiquei meio com preguiça e tal. Mas aí tava todo mundo falando de TikTok. Eu falei, tá, vou ver o TikTok. Aí eu resolvi entrar no TikTok para ver qual é que era. E aí uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando você entra é colocar quais são as suas preferências. Para ele fazer um feed de acordo com o que você mais gosta. E a gente faz isso voluntariamente. Você se prende ali voluntariamente. Porque a primeira coisa que você tem que preencher é quais são os assuntos do seu interesse. Então, tipo assim, eu coloquei lá que tipos de vídeos do TikTok que eu queria assistir. Então, passo número 1, antes mesmo de colocar foto de perfil ou de colocar qualquer outra coisa, essa era a informação que eles queriam de mim. Então, eu coloco isso, eles já começam a me mandar esse tipo de conteúdo, que sabem que é o que eu quero ver, que é o que vai me prender ali, é o que eu vou gastar mais tempo ali. E aí, vira uma bola de neve. Netflix também faz isso, né? Você vê várias outras redes estão sempre fazendo isso, perguntando o que você quer escutar, né? O Pinterest também faz isso. Então, você vê que todo mundo está ali pesquisando exatamente como que ele vai criar um mundo para você. Isso que é complicado. Porque o meu mundo, né, já que eu falo em gastronomia, é cheio de receitas, cheio de chefes, né, restaurantes e tudo. Mas o mundo da Laís está na área de saúde, pode ser outras coisas, né, médicos, sei lá. Então, é um mundo que eu vivo que não existe na cabeça das outras pessoas, né? E isso, em questão de religião, de política, principalmente, eu vou viver num mundo onde uma política é totalmente diferente do que é a realidade, né? Porque, eu curti isso, né? Então, o algoritmo vai trabalhar para só trazer conteúdo daquilo que eu me agradei. Então, às vezes, você vê duas pessoas discutindo política e uma fala assim, mas você não vê notícia? É claro que ela vê notícia, mas a notícia que está sendo formada para ela, ela é manipulada, né? Então, as pessoas, hoje, elas têm um mundo delas, né? As redes sociais criam um mundo assim, totalmente fora da realidade. E esses recortes são perigosos, né? Desculpa. Não, sem problema. É porque tem um ponto que o Tiago falou da sociedade de consumo, que é muito importante da gente entender. A gente quer consumir. E uma coisa que eu acho que atrela a questão do tempo é que a internet passa a ideia de que você está consumindo muita coisa que você gosta e gratuitamente. Então, você tem acesso a vídeos, você tem acesso a textos, você tem acesso a imagens, você tem acesso a conteúdos que estão todos atrelados a coisas que você gostaria de consumir e, em tese, são coisas gratuitas. Você tem, e muitas vezes coisas de qualidade que você tem à sua disposição, você está consumindo e você sabe que tem mais. Aquela linha infinita que o Tiago falou, que você vai passando, vai subindo e ela não acaba, você fala assim, eu sempre tenho mais conteúdo. E essa ideia de que a gente começou a ter um contato com rede social para a gente se relacionar foi gradativamente ficando em segundo plano para eu centrar no que eu consumo, no que eu gosto, no que eu quero, além do que a pessoa produz também conteúdo, ela produz coisa, então essa lógica do consumo
para mim, eu acho que é uma das rodas que favorece, com esse contexto de gratuidade também, que favorece com que se passe cada vez mais tempo, porque eu posso produzir de graça, outras pessoas produzem de graça, eu posso consumir de graça, e cada vez mais isso sendo afunilado, como vocês estão dizendo, em cima dos meus interesses, vai fazer com que não tem limite. Eu posso produzir, eu posso consumir infinitamente. E aí vai virando um processo meio viciante, porque a gente não passa tempo no que a gente não gosta. Quando você não gosta de alguma coisa, você vai ficar incomodado e vai dar um jeito de se livrar. Mas se você gosta de alguma coisa, a tendência é você investir tempo, investir dinheiro naquilo, e recursos. Então, se tem uma coisa que você gosta e você não está precisando, em tese, investir dinheiro, como vai ser tudo jogado para você daquilo que você tem mais interesse, você vai ficando. Gente, a gente passou um pouquinho por esse tema, mas eu queria que a gente aprofundasse mais para discutir com o pessoal de casa, que é a questão da neutralidade dessa indústria da tecnologia. Existe essa neutralidade? Essas tecnologias atualmente são uma ferramenta para o nosso uso? Eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais. E antes de vocês responderem, eu queria reforçar o convite para quem está em casa de assistir o documentário, para você também conhecer um pouquinho mais desse material. Tem muitos dados lá interessantes, a gente vai compartilhar um pouco aqui, mas é importante você ir na fonte também para você tirar suas próprias conclusões. Quem pode me ajudar aí com essa questão da neutralidade? O que vocês acham? Eu vou começar, vou arriscar. Eu sou bastante cético quanto à neutralidade das redes, da tecnologia. Porque tudo bem que são algoritmos, né? Algoritmos não têm gostos, não têm preconceitos, são linhas de código. Mas os dados que nós geramos podem refletir esses comportamentos nossos. Então, eu gosto muito desse tipo de assunto, sabe? Eu sempre li. E teve um caso, né, que me espantou bastante. Foi um software que era utilizado para vigilância nos Estados Unidos. E esse software, ele categorizou alguns bairros de uma região e o bairro que tinha pessoas mais idosas, ele foi categorizado como de baixa periculosidade. As pessoas ali, que moravam ali, elas tinham baixa chance de cometerem crimes, certo? E bairros onde tinham bastante latinos, bastante negros, eles foram classificados como de alta periculosidade. Os indivíduos que ali moravam tinham mais chance de se envolverem em crimes. Com base nesse tipo de análise que o software ele dispôs para a polícia, foi concentrado maiores unidades policiais naquela região que havia maior chance de pessoas cometerem um crime. Como havia maior número de policiamento lá, havia maior número de ocorrências também. E como havia o maior número de ocorrências, ele piorava no ranking. Então, isso foi gerando um ciclo vicioso, sabe? Onde as pessoas que ali estavam tendo problemas em processos seletivos, simplesmente porque elas moravam naquela região, elas já eram descartadas das vagas de emprego, o que gera desemprego, o que aumenta a criminalidade, o que faz piorar aquele bairro no ranking daquela análise, né, daquela inteligência artificial. Então, não que o algoritmo em si seja preconceituoso, ele tem esse tipo de noção, mas os dados que nós imputamos na máquina, eles vão refletir o nosso mundo, vão refletir o que nós pensamos, como nós enxergamos a sociedade, né? Se colocarmos dados preconceituosos, a máquina sim vai repercutir esse tipo de comportamento. Interessante. O dado em si não é preconceituoso, mas às vezes o programador que criou aquilo pode ser. Também. E ele é um reflexo de quem programou aquilo, né? Isso é complicado. Então a gente está confiando em dados que a gente não conhece quem programou, né, necessariamente. Tem um certo momento no documentário que eles fazem uma comparação entre a bicicleta e as novas ferramentas tecnológicas, né? Então fala assim, a tecnologia em si ela é importante para o avanço da sociedade. Então, só que quando a bicicleta chegou, as pessoas usavam a bicicleta e tal, eles até comentam isso, só que era assim, a bicicleta está lá parada. Quando você precisa, você vai
pega a bicicleta e vai dar uma volta, usa para ir comprar alguma coisa, para fazer um exercício físico, etc., brincar com o filho. Só que ele fala que hoje as ferramentas, eles trazem no documentário, né, elas muitas vezes nos usam. E os próprios depoimentos que a gente deu aqui sobre os anúncios que vêm para a gente são específicos, as recomendações que vêm para a gente são específicas, a maneira como a nossa timeline de qualquer rede social ela é específica dentro daquilo que a gente, em tese, gosta ou consome, já mostra que existe uma intencionalidade por trás das coisas que estão chegando, né? O que vai alimentando cada vez mais essa propulsão, essa força da máquina para que a gente fique cada vez mais passando tempo ali e tal. Então, eu também concordo com o Thiago, acho que neutralidade é muito difícil de se ver nesse contexto. Sim, e tem uma outra coisa que é muito importante a gente destacar, que eles são empresas. Não tem neutralidade quando se fala de dinheiro, eles querem ganhar dinheiro. Então, assim, ok, o usuário está ali, tem tudo de graça, está tudo gostoso ali, tem os amigos. Mas qual que é o negócio dessas empresas? O negócio é que você fique ali, porque onde tem empresa, tem anúncio. Onde tem anúncio, tem, né, dinheiro. Então, eles estão ganhando dinheiro com os anúncios que eles estão vendendo. Então, assim, a gente está ali sendo extremamente manipulado mesmo, né? Quanto mais entretenimento tiver aqui, quanto melhor tiver as redes sociais, ótimo. Porque onde tem gente, a gente consegue vender. E aí eles estão fazendo de tudo para agarrar a gente, ficar ali o tempo inteiro, né? Por exemplo, 7h30, gente, é assustador, né? Então, é assustador. A gente está ali no entretenimento, mas as empresas querem ganhar dinheiro. E elas vão fazer de tudo para ganhar dinheiro, colocarem anúncio, vender e vendem, né? Sim, e eu achei interessante no documentário que parte desses profissionais que trabalharam no desenvolvimento de todas essas ferramentas que a gente achava que eram ferramentas, simplesmente ferramentas, não permitiam que seus filhos tivessem acesso com esse tipo de conteúdo, né? Alguns citaram ali 16 anos, não seria o momento adequado de ter esse tipo de experiência. E eles mesmos, cientes da estrutura dessas tecnologias, também se revelavam como viciados. Olha, eu não consigo ficar sem esse dispositivo. Então, eu acho que para nós tem que ficar essa pulguinha, né? A gente falou aqui no início que a gente começou essa experiência na busca de se conectar. Mas o que me levou a essa determinada mídia está hoje produzindo um isolamento, eu estou passando muitas horas, isso está gerando improdutividade, eu acho que realmente deve nos convidar mais uma vez para uma reflexão. Porque se há toda uma estrutura que quer me prender ali e não cumpre mais o propósito que eu pensei no início, está na hora da gente repensar as nossas escolhas e viver de uma forma mais adequada com o que a gente acreditar que é relevante. Infelizmente, gente, o tempo ruge, o tempo está contra nós. Então, eu quero passar para a pergunta para a gente poder aprofundar um pouquinho mais o conteúdo de hoje, que é sobre uma sociedade de consumo propriamente dita, né? Como a sociedade de consumo no ambiente virtual faz de nós produtos e afeta a nossa fé? Qual que é o propósito dessa pergunta? A gente relacionar tudo que a gente já conversou aqui e como isso nos afeta, né? Como que a nossa crença pode estar sendo afetada com essa realidade? O que vocês podem me dizer aí? Eu vou então, eu gosto de falar. Eu acho muito legal e essa acho que foi a frase que mais me marcou no documentário. E isso para mim, principalmente porque eu não me considerava uma pessoa completamente alheia a como as coisas funcionam, justamente porque eu trabalho com isso há muito tempo. Eu sei que os dados das pessoas que estão lá são dados importantes. Eu sei como criar uma campanha de anúncio. Eu sei como fazer um funil e gerar um target de pessoas por preferências. Eu sei fazer esse tipo de coisa e eu já fiz, mas ainda assim eu nunca parei para me olhar como um produto. E você se confrontar dessa forma é um negócio que dói. Porque você fala assim, virou para mim agora, né? E uma das frases que eles usam no documentário é a seguinte, é que se você está usando um serviço e que se você não está pagando nada por ele, então quer dizer que o produto é você. E aí eu vi aquilo e fiquei assim, então estou aqui eu sendo um produto
gratuito aí para diversas e diversas companhias, né? E isso me fez refletir como isso afeta a minha vida em diversos fatores, né? Porque se eu estou sendo um produto para essas empresas, que tipo de produto eu sou? O que está sendo vendido? E, na verdade, o que está por trás disso? O que eu estou contemplando? Quanto tempo está sendo gasto? Foi tanta coisa, tanta pergunta. Eu nem sei, mas isso me fez refletir muita coisa. Eu lembro que na hora eu peguei meu celular e eu fiquei olhando assim, aí eu comecei a tirar notificação de aplicativo, eu comecei a tirar permissão de coisa, mas ainda assim é ferramenta de trabalho, né? A gente usa, eu preciso, então é uma coisa complexa, né? Mas me fez refletir em muitas coisas. Eu queria pontuar uma coisa assim que me fez chegar na conclusão, respondendo a Stephanie, que é o seguinte: a gente ainda não tem esse tipo de problema no Brasil devido à aprovação do Marco Civil da Internet, mas em outros países as coisas que você consome durante o dia, tudo hoje é online. O cartão que você paga o teu pão de queijo na esquina, ele está online. Então, as coisas que você consome o tempo inteiro, elas dizem muito sobre você. As empresas já em outros países, empresas de seguro de vida, planos de saúde, elas analisam o teu consumo, elas têm acesso ao teu consumo. Se você é uma pessoa que come mal, se é uma pessoa que vive no fast food, elas já conseguem tomar uma decisão com base no teu histórico alimentar. Análise de crédito já conseguem definir padrões se você é um bom pagador ou não, dependendo das coisas que você compra. Ela sabe o perfil de pessoas que não são boas pagadoras e não aprova o crédito pensando nisso. Ou seja, as coisas que a gente consome o tempo inteiro, elas dizem muito sobre nós. Até sobre conclusões que nós mesmos ainda não tínhamos sobre nós, né? Então, é importante a gente saber o que a gente deve contemplar, o que a gente deve se expor, o que a gente deve consumir no dia a dia, porque isso é o meu avatar para o mundo. Mesmo que eu não esteja pensando sobre isso, as empresas veem isso e as pessoas veem isso, né? Eu tenho que saber que cada coisinha que eu faço durante o meu dia constrói, uma pecinha ali do Tiago que a pessoa agora sabe sobre mim, né? Como isso impacta na visão que ela pode ter de mim, que o Wesley pode ter de mim, que uma empresa que quer me vender pode ter de mim, que a igreja, que a missão pode ter de mim. Eu tenho que construir com base nisso. Não basta eu criar uma imagem minha e achar que isso cola, né? As minhas ações, elas influenciam na imagem que eu apresento por aí. E isso de uma forma passiva. Não tem como você criar essa imagem, porque ela foi construída já, durante seus atos, durante o seu dia, né? Você é a sua rotina. Tiago, você está querendo dizer que se a gente está com o celular no silêncio, no escuro do nosso quarto, achando que a gente está consumindo por horas coisas que tem só a ver com a gente, que só a gente sabe, essa é uma grande ilusão, porque, na verdade, a gente está testemunhando literalmente para o mundo o que nos é caro, o que é a nossa vida. É tipo isso? Certamente. Se a Netflix sabe isso, pode ter certeza que você também vai deixar isso transparecer para o mundo. Eu não acredito que você consiga consumir algo sem que aquilo modifique um pouquinho a sua vida. Teoria do caos, né? Bater de asa de uma borboleta gera um furacão. Aquela coisinha pequena vai fazer uma alteração. Isso vai refletir na tua personalidade. Eu acredito. Olha, dentro do quadro aí que vocês pintaram, eu acho interessante que muitas vezes a gente faz recortes das nossas vidas, né? A gente pensa, não, eu estou aqui consumindo, mas a gente faz um recorte como se isso não afetasse a nossa vida espiritual, né? Como se a gente pudesse passar tantas horas assim conectado e quando a gente abrisse a caixinha do espiritual fosse diferente. E eu acho que é muito importante nós aqui, você que está em casa,
partir para essa reflexão. Se eu estou o tempo inteiro sendo esse produto, e no documentário relata muito claramente que um grupo de pessoas é capaz de projetar algo que vai impactar pensamentos, sentimentos e emoções de todas as pessoas que consomem o conteúdo por meio das mídias digitais, e isso não é por acaso. Isso acho que revela para nós a nossa necessidade de sermos mais criteriosos. E como o tempo realmente já acabou, eu queria concluir aqui com um pensamento que me lembrou o livro O Lar Adventista, no capítulo 66, em que a autora fala sobre os nossos sentidos como avenidas da alma, onde nós permitimos, né, esse nosso trânsito, essa nossa relação com o mundo externo. Então, toda vez que a gente se conecta com algo e que pode mudar, sim, a nossa percepção, as nossas crenças, a forma como a gente age, isso faz de nós verdadeiros vigias dessas janelas, dessas avenidas da nossa alma. Então, eu queria deixar uma proposta para você, assistir o documentário e ficar sempre ligado com aquilo que você se conecta, porque, de fato, nada é por acaso nas redes. Então, cuide das janelas da sua alma, cuide daquilo que vai para o seu coração. Pois é, gente, nós temos que pensar agora na nossa própria vida. Que medidas que a gente vai tomar? Que decisões que você e eu a gente precisa fazer para que a gente não seja completamente controlado, ou que a gente comece a ter mais consciência daquilo que a gente vai consumir, né? Tem um certo momento no documentário onde é relembrado o filme O Show de Truman, que é um longa-metragem de 1998, e nesse longa fala de um homem que nasceu num reality show onde tudo ao seu redor é programado, fazendo ele acreditar numa vida falsa e manipulada. A pergunta que fica é: e quanto a você? Será que a sua vida é o que você pensa ser? Nós estamos conscientes de que existe uma realidade invisível que afeta a nossa existência? A Bíblia ela revela que nós vivemos no meio de uma guerra espiritual. E um bom resumo desse conceito é o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Nesse grande conflito entre Cristo e Satanás, o caráter de Deus está em jogo. E segundo a Escritura, a armadilha é fazer cada um de nós acreditar que nosso Pai Celestial não é bom. Ou então que Ele não se importa com a gente, levando-nos a odiá-lo ou desprezar o que Ele disse. Esse afastamento implica numa luta interior, onde nós oscilamos entre a rebeldia e a saudade do Pai. Ou seja, essa guerra externa tem profundos efeitos internos. Daí eu queria ler com vocês um texto que fala sobre isso, que é Efésios, capítulo 6, versos 11 e 12. Diz assim o texto, acompanha comigo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O texto afirma que por trás de todo e qualquer conflito que você enfrente com alguém, existem forças espirituais agindo. Ou seja, você pode ferir e ser ferido inconsciente de que as pessoas envolvidas podem ser apenas fantoches. Contudo, a consciência dessa realidade não exclui essa luta interna. Por vezes, ela vai tornar essa luta até mais evidente. E disso, a Bíblia fala num outro texto, que é Romanos capítulo 7. A partir do verso 14, diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 21. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim.
No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Você já quebrou as suas próprias regras? Você já estipulou objetivos para a sua carreira, para a sua família, objetivos pessoais e não concretizou? Você já quis fazer o bem e acabou fazendo o mal? Agora pensa comigo. Se falhamos com a gente mesmo, imagina com os outros, incluindo Deus. Você reparou no verso 14 que diz assim: eu fui vendido como escravo ao pecado. Aqui está o porquê do problema. Venderam você. Existe uma lei nociva atuando em nós que é contrária à boa lei que abraçamos em nossa mente e guerreia contra ela, muitas vezes nos tornando prisioneiros. A prisão que os celulares se tornaram para a humanidade ilustra a nossa escravidão espiritual. Mas o texto continua. A partir do verso 24, diz assim, Paulo falando: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A solução? Cristo. Ao aceitarmos Jesus em nossa vida, em nosso interior, nós recebemos uma nova natureza. Quanto mais e melhor for o tempo que passamos com Ele em oração e o estudo das Escrituras, mais essa natureza divina se fortalece em nós. E tornamos-nos mais conscientes dessa batalha espiritual. Meu desejo de coração é que Cristo seja bem-vindo em sua vida e que Ele vença a guerra em você, pois nele nós somos mais que vencedores. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Pai, existe uma batalha que está além de nós, uma batalha espiritual intensa, mas que também tem um impacto profundo dentro de nós a respeito de como que a gente relaciona contigo, a respeito do quanto que a gente atrela os nossos desejos, os nossos anseios ao Senhor ou a qualquer outra coisa que nos escravize. Eu te peço que o Senhor proteja cada um de nós, proteja cada pessoa que está assistindo e que a gente possa, através de Cristo, ser mais que vencedor, que Ele nos ajude a ser livres e que a gente possa conscientemente usar aquilo que está ao nosso redor, sabendo que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E que, pela Tua graça, a gente possa ser instrumentos de bênção para que outras pessoas possam também usar conscientemente tudo que está ao seu redor e não ser usados pelas coisas, especialmente pela tecnologia. Dá-nos a Tua paz, nos salva, Cristo, de tudo isso que nos cerca e tenta nos manipular. E nos ajuda a viver a liberdade que só o Senhor pode oferecer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Semana que vem a gente está junto. Nos vemos por aí. Um abraço a todos.